as imagens para mim. Esse é o carro da Protege, a empresa que foi criada para duas coisas: guardar o dinheiro, né, de bancos e tudo, e os seguranças impedirem a Fabíola de entrar nos hospitais. Né? Quando eu vi esse carro, esse é um outro blindado que os bandidos, esse daí não. Esse era um blindado que os bandidos usaram para roubar o carro forte da Protege. E quando eu vi esse carro da Protege, que pelo visto não protege grandes coisas, não é? Quando eu vi esse carro assim, eu lembrei imediatamente quando a Fabíola foi tentar entrar no hospital e o o segurança patrimonial se investiu da ideia de que ele era policial para barrar a Fabíola. E com isso, ao me lembrar disso, né, eu vi o carro da Protege, onde os bandidos cercaram, três pessoas ficaram feridas num ataque aqui na rodovia Anhanguera, em São Paulo. A quadrilha chegou atirando, eles usam normalmente, para carro blindado, eles usam metralhadora, .30, às vezes .50, é mais raro. Roubaram todo o dinheiro, põe no Cidade. Coloca todos os 556 para rodar, a quadrilha está com 5 fuzis já identificados. O carro forte ficou destruído, os vidros blindados explodiram. Este motorista e os 4 colegas de trabalho que seguiam para São Paulo viveram momentos de tensão. O carro em que eles estavam foi baleado por um dos assaltantes do carro forte. Mesmo assustado, o condutor acelerou e só parou depois de percorrer quase 10 quilômetros. Uma pessoa com um fuzil já desceu, apontou e como eu não consegui parar, ele já alvejou o carro. No que ele alvejou, eu acelerei novamente. O carro saiu um pouco da pista, eu consegui voltar e acelerei no que deu, sem pneu mesmo. Susto também levou este borracheiro. Eu escutei os barulhos do tiro. Aí quando eu escutei o barulho do tiro, eu peguei e voltei pra dentro, pra não tomar nenhum, né, mano? Então já tomam de graça e morre sem saber de nada. A empresa de transporte de valores não informou a quantidade, mas os ladrões fugiram com todo o dinheiro que estava no cofre. Os vigilantes seguiam de Ribeirão Preto para abastecer caixas eletrônicos em Pirassununga. O vigilante do carro forte foi baleado nas pernas e levado para o pronto-socorro de Cravinhos e depois levado em estado grave para um hospital particular de Ribeirão Preto. Já o motorista do caminhão, que também foi atingido de raspão na cabeça, foi encaminhado para a Santa Casa de Cravinhos e não corre risco de morte. A foto é o registro do exato momento da explosão do carro forte. Dinamites foram usadas para abrir o cofre. Toda a ação da quadrilha foi narrada por um policial que passava pelo trecho. Uma Land Rover verde escura, travou em Anhanguera. Eu acho que é ela que está com a 50, pelo que eu entendi ali, que deu para visualizar. Só vi 2 caras, 2 malas, os 2 de fuzil. Um dos caras é gigante, tem mais 2 metros de altura e muito forte. Tá de capuz, colete, tá fazendo a segurança. Eles travaram em Anhanguera. Todo e qualquer acesso, inclusive a fuga deles, vai ser sentido capital. Depois vem o alerta para as demais bases da Polícia Rodoviária na Anhanguera. O termo fura se refere aos fuzis usados pelos bandidos. Pessoal de Santa Rita, Porto Ferreira aí, ficar alerta aí. Os caras estão de fura. Eu vi 2 fura. A ordem do comando da polícia é imediata. Coloca todos os 556 para rodar. A quadrilha está com 5 fuzis já identificados. Águia de Ribeirão e Águia de Campinas, tentando fazer interceptação e acompanhamento também. Até agora, nenhum dos envolvidos foi identificado. O utilitário de luxo, citado na gravação, foi queimado logo após a explosão do carro forte e abandonado também na rodovia Anhanguera. Antes disso, a placa havia sido identificada. Segundo as investigações, o carro foi comprado em Pirassununga em uma negociação suspeita. A revenda aceitou como parte do pagamento um outro carro. O restante do dinheiro viria com a quitação de notas promissórias. Depois da compra, o carro ainda ficou escondido em uma casa, na mesma cidade. O dono da revenda já foi identificado e vai dar explicações para a polícia. E eu vou direto ao litoral santista, onde o nosso
Duda Leite, tem todas as informações sobre o caso. Boa noite, Duda. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Olha, a partir desse dono da revenda que a polícia vai tentar obter mais informações nessa negociação duvidosa do carro de luxo, viu, Marcelo? E a ação dos criminosos vem cada vez mostrando mais poderio do armamento que eles têm. Nós ouvimos na gravação da reportagem o policial falando de 50. É um deles que está com a 50. Essa 50 seria uma .50, aquele armamento que inclusive foi usado em Santos, na empresa no roubo, a empresa de valores, que, segundo as informações, teria inclusive sido utilizada para atirar contra os policiais e também na empresa de valores. E aí a polícia, buscando essas informações com o dono da empresa, deve chegar pelo menos ao negociador do veículo que foi utilizado nesse assalto na rodovia Anhanguera. Marcelo. Valeu, obrigado, Duda. Obrigado, querido. Nós vamos tendo Rodando o Brasil com informações ao vivo de todos os lugares e para esclarecer sobre a metralhadora .50, para ter uma ideia, né, do poder de fogo dela e da potência, ela só pode ser usada apoiada num tripé. Ela tem que estar apoiada porque o impacto dela é muito forte. Então, o atirador tem que ter sempre, né, sempre um apoio de um tripé para que ele possa atirar. Senão, não só pelo peso, mas pelo tranco, ele vai parar em outro estado. Por isso, usa-se um tripé. E, normalmente, o que os criminosos estão fazendo, só prefeito de raciocínio, eles furam. Aqui não, aqui é o carro furado da Protege. Mas eles abrem um buraco no vidro, normalmente no vidro traseiro, onde fica aquele buraco no vidro. Na hora H, eles colocam ali o cano e a metralhadora está apoiada onde as malas são colocadas, no tripé para que ele possa atirar. E só .30 e .50 são capazes, pelo menos isso é o que diz tecnicamente, são capazes de furar um blindado como esse que carrega dinheiro. Portanto, a questão é, você me perguntaria, mas de onde vêm essas metralhadoras? Porque são tipos de metralhadoras muito difíceis, muito raros. Já houve algumas roubadas, né, em paióis das Forças Armadas e também entram pelas nossas fronteiras com muita facilidade, por incrível que pareça. Ele é um cabo do Exército e ele foi encontrado morto no rio Tietê, lá aqui numa cidade a cerca de 2 horas de São Paulo. Ele tinha saído, o nome dele é Cláudio, ele tinha saído de casa sozinho no sábado e a partir daí começam a ser procurados. Aí, agora, no início da semana, o corpo dele foi encontrado. Ele tinha sido visto num parque ecológico na cidade de Peró. Peró é onde a Marinha tem uma fábrica de enriquecimento de urânio. E aí, aqui em Peró, ele foi encontrado e a moto dele estava perto do local. A polícia começa a investigar crime passional porque, segundo a polícia, ele tinha um namorado. Põe no Cidade. Os tiros de fuzil são para o cabo do Exército Cláudio dos Santos, que foi assassinado de forma brutal. Uma homenagem do Exército. Eram 9 horas da manhã quando o cortejo entrou no cemitério. Fogo! Os tiros são de honras militares para o jovem de 24 anos que teve a vida interrompida de forma violenta. Abalados com a tragédia, nenhum parente gravou entrevista. Cláudio serviu o Exército desde 2010 e chegou a atuar em operações nas favelas do Rio de Janeiro. O Cláudio vai ser lembrado sempre como um profissional exemplar e como um camarada muito carismático, um amigo, um companheiro, alguém que sempre estava irradiando alegria por onde passava. Cláudio saiu da casa em que morava com mais 2 amigos
sozinho, naquela noite de sábado, por volta de 10 horas. Usou, naquela mesma noite, esta motocicleta, que aparece na fotografia que foi tirada no Uruguai. Ninguém consegue imaginar que poderia acontecer dessa forma, né? E com os fatos, com as imagens, com o que a gente está sabendo. Então está todo mundo assim, bem triste, espantado e querendo saber, né, o que aconteceu e querendo justiça a respeito disso. No domingo, todos estranharam o sumiço do jovem militar. Os dias passaram e os indícios surgiram. Na cidade que fica a 80 quilômetros de onde Cláudio morava. O corpo da vítima foi encontrado somente quase 4 dias depois do desaparecimento. Foi um morador da cidade que viu o corpo do rapaz preso a pedras e pedaços de madeira às margens do rio Tietê. Os bombeiros já tinham iniciado as buscas 2 dias antes. O que ninguém imaginava é que a correnteza tinha agido contra as mesmas buscas. Afinal, a força das águas levou o corpo da vítima do local do crime para mais de 1,5 km bem adiante. Os bombeiros vasculharam as margens do mesmo rio com a ajuda de pequenos barcos e botes. Mas não havia até então qualquer indício da vítima. Havia sim grande desconfiança sobre o crime e sobre o possível local de abandono do corpo, por conta dos vestígios deixados neste parque da mesma cidade. Com a ajuda de um guarda municipal, acessamos as trilhas. É um local complicado de se andar, aberto para o lazer e frequentado por moradores e turistas da mesma região. Foi ali que Cláudio entrou e foi assassinado. Para a polícia, está muito claro que tudo aconteceu neste espaço, bem ao lado de um pequeno museu no mesmo parque, que foi o ponto exato em que a vítima se encontrou com alguém e lutou para tentar sobreviver. O militar não resistiu ao ataque que foi feito por algum tipo de faca, segundo a perícia. E se você der uma olhada, ó, é alto. Aqui, ó, já cai, é o único lugar que já dá direto pro rio, porque ali tem algumas pedras e aqui tem algumas pedras, então a pessoa que jogou conhecia. Quem matou o rapaz teve força suficiente para arrastá-lo por cerca de 50 metros. Pelo rastro que estava, não foi arrastado pela perna. Porque senão o rastro seria um pouco mais largo, por causa da largura. Pelo rastro ser estreito, então, a impressão que dá é que a perna estava em contato com o chão, não os ombros. Isso, deu a entender que foi arrastado pela parte dos membros superiores. O que pode levar a crer que também eram 2 pessoas. Pode ser que sim, pode ser que não. Através dos indícios na cena do crime, tanto a polícia como a guarda acreditam que o assassino ou assassinos conheciam muito bem este local. Tanto que o rastro para exatamente neste ponto, onde há uma mureta alta e larga. Ponto em que não há pedras na parte de baixo. O corpo teria sido arremessado direto para a água, o que evitaria uma possível investigação e a coleta de provas. O Parque das Lavras, como é conhecido, possui sistema de segurança, principalmente nas entradas e saídas. A Polícia Civil da cidade de Salto está em busca de imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a esclarecer o assassinato. Para os investigadores, está muito claro que a vítima foi atraída para o local do crime por alguém que a conhecia. Portanto, para a polícia, já estava traçado um plano para matar. Cláudio trabalhava no setor de relações públicas, dentro de um quartel do Exército da Artilharia, que fica em Itu, outra cidade da região. Esse aqui é um outro acesso do mesmo parque, que fica na lateral esquerda, mas está distante da entrada principal. O detalhe que chama a atenção é que essa portaria 1 é fechada às 6 horas da tarde. Portanto, supondo que o rapaz tenha vindo para cá no horário que a polícia acredita, 10 horas da noite, esta entrada já estaria bloqueada. Ele seria obrigado a entrar com alguém ou sozinho lá por cima. Por isso, a polícia acredita que a câmera posicionada na guarita principal pode sim
ter gravado a vítima e quem a matou. Foi só no domingo, por volta de 7h30 da manhã, que a moto da vítima foi encontrada neste local. Foi quando tanto a polícia como a guarda tiveram certeza de que algo mais grave tinha acontecido, além de um desaparecimento. Estava parada exatamente neste ponto, sem as chaves ou qualquer objeto, inclusive o capacete de Cláudio, que desapareceu. A principal hipótese traçada por enquanto é de crime passional. No entanto, amigos e familiares confirmam: Cláudio estava solteiro. E a nossa capitão Nascimento vem acompanhando o caso e ela tem informações que não sei ainda se a polícia já chegou ou se tem alguma pista. Por favor, capitão. Marcelo, até agora a polícia não tem pistas, mas olha só, o delegado quer saber, através do telefone dele, foi levado, mas o delegado quer saber com quem ele conversou antes de sair do local e ir para onde ele foi morto. Os amigos dele, que ficavam próximos ali com ele no trabalho e também na vida pessoal, foram chamados na delegacia, foram ouvidos. Eles contaram que realmente ele estava solteiro, mas que não havia comentado com ninguém se estava saindo ou não com outra mulher. Esses assuntos de relacionamento ele preferia não dividir com os amigos. Os familiares também falam as mesmas coisas. O delegado já apreendeu também o computador dele e vai saber se pelas redes sociais ele chegou a se comunicar com alguém, Marcelo. Ok, obrigado, capitão. Em resumo, não se sabe ainda se o rapaz tinha um namorado, uma namorada, a polícia diz uma coisa, depois a capitão diz outra, enfim. Mas o importante é que a gente mostrar e, fundamentalmente, tentar de qualquer maneira, a chegar aos assassinos ou ao assassino. Né? Nós mostramos semana retrasada um caso aqui e o sujeito já foi preso, já eu vou mostrar. Me dá aqui,